Boa noite, veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 19 de julho. O estado do Rio confirma 74 casos da variante Delta do coronavírus em 13 cidades. 9 advogados são presos no Espírito Santo numa operação do Ministério Público do Estado contra o crime organizado. O desmatamento na Amazônia nos últimos 11 meses é o maior da década, de acordo com o Instituto Amazon. E ainda o frio bate recorde no sul do país, os termômetros chegaram a marcar menos 5 graus. É agora no Brasil TV. O Ministério da Saúde confirmou 97 casos de pessoas que foram infectadas com a variante Delta do coronavírus no Brasil. A maioria dos casos foram registrados no estado do Rio de Janeiro. O mapa do estado do Rio mostra que a variante Delta está circulando principalmente entre a capital e a região metropolitana. São 13 municípios e 72 casos confirmados até o momento em todo o estado. A maioria das confirmações aconteceu no último sábado. Foram 67 registros. Na capital, onde já existe transmissão comunitária, são 23 casos. Aqui no Rio de Janeiro existe um esforço conjunto, uma parceria entre a Secretaria Estadual de Saúde, fundações de pesquisa, laboratórios e a UFRJ para rastrear variantes, principalmente a Delta. Todos os meses, os pesquisadores fazem um sequenciamento genético de aproximadamente 800 amostras de casos confirmados de Covid. Agora, em julho, das amostras já analisadas, mais de 16% tinham a variante Delta. Nesse momento, preocupa muito pelo fato dessa variante Delta ter se espalhado muito rápido. O comportamento dessa nova variante em termos de produção de casos graves, para a gente poder entender como deve acontecer essa dinâmica da transmissão aqui no estado do Rio de Janeiro. Em todo o Brasil, são 97 casos. Os números mais recentes do Ministério da Saúde são do último sábado e mostram um aumento significativo em 2 dias. Mas o número de mortes não subiu. A semana passada, a Prefeitura de São Paulo confirmou a transmissão comunitária, estágio em que não é mais possível rastrear a origem da infecção. Nenhum deles teve contato, viajou ou teve contato com o viajante. Então, portanto, trata-se realmente de uma transmissão comunitária. Essa variante é considerada mais transmissível que outras, mas os cientistas dizem que não é possível afirmar que ela provoque casos mais graves de Covid. No Reino Unido, por exemplo, onde a variante predomina entre os infectados, o número de novos casos explodiu em um mês, mas as mortes não aumentaram na mesma proporção. Metade da população de lá já foi completamente imunizada. Nos lugares onde a vacinação está avançada, mesmo que surja uma nova variante, e essa nova variante até consiga infectar algumas pessoas, ela não vai conseguir gerar casos graves, que vão levar a hospitalizações e que vão levar a óbitos. Então, esse resultado demonstra, mais uma vez, o que a ciência vem dizendo há muito tempo. Vacinação funciona e só através da vacina que nós vamos vencer a pandemia de coronavírus. No Recife, a variante Delta foi identificada na semana passada em 2 tripulantes de um navio que ancorou no porto da cidade. Os 2 permanecem internados em observação. Um terceiro tripulante deste mesmo navio morreu ontem. A Luna Markman é quem tem as informações. Olá, o tripulante que morreu era filipino e tinha 50 anos. Ele estava com Covid, internado em estado grave num hospital particular do Recife. A Secretaria Estadual de Saúde disse que a amostra biológica do paciente não tinha as especificações técnicas necessárias para fazer o sequenciamento genético e determinar qual a variante da Covid ele tinha. A Secretaria Estadual de Saúde também informou que está resolvendo com a Anvisa e a empresa do navio sobre a cremação do corpo. O navio cargueiro com bandeira do Chipre saiu da Europa e seguia para o Paraná quando teve que atracar no dia 30 de junho no Porto do Recife por causa de suspeitas da Covid. Dos 19 tripulantes, 4 testaram positivo. O filipino, que morreu neste domingo, outros 2 filipinos que testaram positivo para a variante Delta. Eles estão internados numa enfermaria de um hospital particular do Recife. O estado de saúde deles é estável. Esses são os primeiros casos confirmados da variante Delta em Pernambuco e um 4º tripulante que está em isolamento no navio. E também seguem em isolamento na embarcação. Voltamos ao estúdio.
A Prefeitura de Salvador começou um mutirão para antecipar a segunda dose da vacina contra a Covid para cerca de 41 mil pessoas. O Mauro Anchieta que acompanhou. A Prefeitura de Salvador decidiu fazer esse mutirão porque estava com um estoque de mais de 40 mil doses de vacinas da Oxford para serem usadas como segunda dose. A meta é zerar esse estoque. Para incentivar o público a aderir ao mutirão, a Secretaria Municipal de Saúde antecipou a imunização de cerca de 40 mil pessoas que têm data marcada para receber a segunda dose até o dia 26 de julho. A movimentação foi grande em alguns postos. Além dos pontos fixos de vacinação tradicional e com sistema drive-thru, a Secretaria Municipal de Saúde colocou 2 ônibus para circular em bairros populosos e garantir a aplicação da vacina. Em Salvador, 65% do público maior de 18 anos já recebeu a primeira dose e 26% já tomou também a segunda. E a Bahia vai receber a partir de amanhã mais um lote de vacinas. São 600 mil doses da Oxford, Pfizer e Coronavac para serem distribuídas entre os municípios. Mauro Anchieta para o Brasil TV. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou hoje a realização de um estudo clínico para avaliar se a aplicação de uma terceira dose da vacina AstraZeneca é necessária. A imunização com 2 doses, como é hoje, não está em discussão, é eficaz, é bom deixar isso claro, mas um reforço pode ser positivo. O governo do Recife anunciou uma nova flexibilização. A partir de hoje, bares e restaurantes vão poder funcionar 1 hora a mais nos fins de semana e também nos feriados. A música ao vivo também está liberada, mas com algumas restrições. O Bruno Fontes é quem nos conta. Isso está sendo possível porque na última semana, Pernambuco está registrando essa queda no número de casos de Covid, principalmente na rede pública. Esse número de leitos de UTI está abaixo de 1.000, o que não acontecia desde março. Então o governo começa a flexibilizar esse plano de convivência com a Covid-19. Está sendo liberado mostras em museus, em circos, em teatros, cinemas e também agora a música ao vivo em bares. Mas o público não pode dançar, tem que ficar nas mesas e só podem 3 músicos. Eles ficam também sentados e, é claro, é como se fosse uma apresentação acústica, né? Não podem essas caixas de som muito grandes. A flexibilização acontece à medida que esses casos de Covid vão caindo no estado de Pernambuco. Voltamos ao estúdio do Brasil TV. Um pagode em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, provocou uma aglomeração de centenas de pessoas no meio da rua, totalmente contra as regras de prevenção à Covid-19 lá na cidade, né? A Raquel Freitas é quem conta pra gente. Esse pagode, ele reuniu cerca de 300 pessoas aglomeradas em um bar no bairro Iqueivera, em Betim, na região metropolitana aqui de Belo Horizonte. O primeiro chamado que a PM recebeu foi por volta aí das 6 da tarde, denunciando som alto e também aglomeração. Os militares foram até o local e pediram para o dono do bar para que abaixasse o som e também adotasse aí as medidas sanitárias contra a Covid-19. Depois disso, teve um outro chamado aí por volta das 8 da noite. Os militares voltaram ao local, fizeram os mesmos pedidos, mas não adiantou. Por volta das 9, teve mais um chamado e aí os policiais voltaram no local, só que a música estava ainda mais alta, o pessoal estava bloqueando a rua sem máscara, né, e muito menos aí com distanciamento. Algumas pessoas que estavam no local arremessaram garrafas contra os policiais. Eles pediram reforço e aí precisaram usar balas de borracha para conseguir dispersar o pessoal que estava no pagode. Segundo a PM, ninguém ficou ferido. Depois dessa confusão, o dono do local, um homem de 33 anos, ele foi detido. Segundo a PM, o espaço também estava com o alvará vencido desde janeiro. O dono do bar, ele foi liberado depois de assinar um termo circunstanciado de ocorrência. Olha essa história. A Polícia Civil do Rio está investigando o caso de uma mulher presa em flagrante por usar o nome e o carimbo de uma médica para atender pacientes no hospital particular de Nova Iguaçu, que fica na Baixada Fluminense. Ó aqui, pessoal, ó. Falsa médica se passando por mim, ó. Com meu CRM no hospital particular Prontonil. Vê se isso pode dentro de uma UTI particular. Médica aqui, ó, falsa.
O vídeo foi feito pela médica que não quer se identificar e é a dona dos dados e do carimbo usados por Bruna Carla Oliveira Sozin, presa em flagrante por exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica. Ela atendia no hospital particular Prontonil, em Nova Iguaçu. Funcionários disseram que Bruna era responsável por 2 unidades de terapia intensiva. Numa rede social, Bruna Carla se diz médica. A defesa dela entrou com pedido de habeas corpus, que foi negado. No pedido, a defesa disse que Bruna Carla se formou no exterior e que aguardava a validação do diploma no Brasil. Disse ainda que ela estava há 2 semanas trabalhando como médica, porque houve atos chamando médicos formados para o combate à pandemia. A mulher não negou que tenha usado o carimbo de outra médica, mas disse que a prática é usual no hospital. O diretor do hospital Prontonil contou na delegacia que depois que a farsa foi descoberta, Bruna Carla disse que era médica formada na Bolívia, mas que não tinha feito a prova do Revalida para validar o diploma de medicina de fora do país para poder atuar no Brasil. Bruna Carla Sozin ficou presa por cerca de 24 horas. Ela pagou fiança e foi solta pela justiça. Viemos ao endereço de Bruna aqui em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Mas quem atendeu ao interfone disse que ela não estava em casa. Uma mulher que se identificou como Daniela e disse ser advogada da Bruna atendeu. A gente pode conversar por telefone, já que você é advogada dela, para eu poder entender o que a defesa tem a dizer? A Polícia Civil do Rio investiga outros casos de exercício ilegal da medicina este ano. Em maio, um homem que se passava por médico foi preso depois de esquecer o carimbo falso numa mesa da UPA de Realengo, na zona oeste do Rio. Colegas afirmaram que Itamberg Saldanha passou por pelo menos 12 unidades de saúde, públicas e privadas, ao longo de 6 anos, onde deu atestados de óbito e atendeu mais de 3.000 pacientes. Itamberg está preso. Também em maio, outro falso médico foi desmascarado na UPA do Engenho Novo, na zona norte do Rio. Alexandro Guevara tinha sido contratado mesmo sem inscrição no Conselho Regional de Medicina. Guevara levantou suspeitas ao escrever receitas com erros de português, como potássio com C em vez de 2 S's. Ele não foi preso e é investigado por exercício ilegal da medicina. No caso de Bruna Carla, a polícia agora quer descobrir por quanto tempo ela se passou por médica, sem ser, em quantos hospitais trabalhou e quantas pessoas atendeu. O Hospital Prontonil disse que o responsável pela indicação de Bruna Carla Sozin foi coordenador médico de terapia intensiva e que entrou com uma notícia-crime contra ele. O hospital informou que Bruna Carla não era coordenadora de terapia intensiva e nem atuava diretamente na conduta médica, trabalhando apenas como plantonista. O Conselho Regional de Medicina do Rio disse que é possível consultar todos os profissionais registrados na página do Conselho na internet. A Secretaria Estadual de Saúde disse que abriu um processo administrativo para apurar o que aconteceu no caso da UPA de Realengo. E sobre o falso médico que escreveu potássio com C, a organização social Viva Rio disse que ele apresentou documentos falsos na hora da contratação e que atendeu 6 pacientes antes de ser descoberto. Nós não conseguimos contato com Alexandro Guevara e nem Itamberg Saldanha. 9 advogados foram presos hoje de manhã no Espírito Santo numa operação do Ministério Público do Estado contra o crime organizado. Os investigadores afirmam que esses advogados usavam acesso aos presos para garantir a comunicação entre os integrantes de uma facção criminosa dentro e fora das cadeias. Como você disse, esses advogados faziam uma ponte, enviavam mensagens, repassavam essas mensagens dos presos que estão nas cadeias do Estado para os comparsas que estão em liberdade. A Comissão de Prerrogativas da OAB do Espírito Santo acompanhou todas as prisões. Esses advogados que foram presos, eles foram levados para o Departamento Médico Legal de Vitória, capital do Espírito Santo, fizeram exames e foram levados para casa. Eles vão ficar em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. A investigação se baseou em interceptação de conversas e mensagens. Também chamou a atenção o número de visitas dos advogados aos presos. Um dos criminosos presos recebeu a visita de 80 advogados diferentes em 1 ano e meio. Além dos advogados, outras pessoas suspeitas de assassinato, tráfico de drogas e incendiar ônibus foram para a cadeia na operação de hoje de manhã. Ao todo, são 37 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão na região metropolitana e em 2 cidades do norte do estado. Também foram transferidos 5 presos de um presídio de segurança máxima aqui do estado para um outro presídio de segurança máxima federal em um outro estado. Uma jovem acabou morrendo.
O Thiago Guedes é quem tem as informações. O deck que desabou era de um restaurante que fica em uma marina na região das Ilhas do Rio Jacuí, aqui em Porto Alegre. 2 aniversários eram comemorados ontem à tarde numa festa com dezenas de pessoas. Cerca de 50 caíram no rio e muitas precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Ana Elisa de Oliveira, de 26 anos, foi socorrida e levada ao hospital, mas morreu na madrugada. A causa da morte ainda não foi determinada, mas a Secretaria de Saúde disse que ela ficou muito tempo debaixo d'água. Outras 5 pessoas ficaram feridas. Uma perícia inicial indicou que as madeiras do deck estavam mal conservadas. A delegada da Polícia Civil responsável pelas investigações, Laura Lopes, disse que a estrutura deveria suportar um peso muito maior do que estava suportando no momento que desabou. Depois do acidente, o restaurante foi fechado e o dono do local prestou depoimento. Ele não foi localizado para comentar o fato. A Prefeitura de Porto Alegre informou que o local não tinha alvará de funcionamento. Por causa da pandemia, festas desse tipo estão proibidas. Eventos em restaurantes e bares só podem acontecer com clientes sentados e respeitando o distanciamento entre as mesas. O advogado do Bistrô da Marina das Flores disse que vai comprovar durante o inquérito que o estabelecimento tinha todas as licenças de funcionamento em dia. A seguir, bombeiros registram um aumento no número de queimadas em Minas Gerais. Brasil TV de volta, e a gente lembra que hoje é o último dia, para que os estudantes paguem a taxa de inscrição do Enem, um valor de R$ 85. Se a taxa não for paga, a inscrição é cancelada. Isso vale, claro, para aquele estudante que não tem direito à isenção. As provas do Enem, tanto a versão digital quanto a versão impressa, vão ser aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. O tempo seco e a umidade baixa favorecem os incêndios florestais. Só neste fim de semana, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais recebeu cerca de 9 chamados por hora para combater fogo em vegetação. Esta é a imagem de uma câmera termal acoplada ao drone do Corpo de Bombeiros. Os pontos amarelos são os focos do incêndio no Parque Estadual da Serra do Rola Moça. O que está em rosa é o caminho por onde o fogo está seguindo. Com o auxílio da tecnologia, os bombeiros conseguiram definir as melhores estratégias para combater as chamas, que começaram na tarde de sábado e só foram controladas durante a noite. Foram 6 horas de trabalho intenso. Nessa outra imagem, também captada pelo drone, dá para ver melhor a proporção do incêndio que começou na região do Barreiro e chegou perto do Buritis, na região oeste da capital, e do Vila da Serra, em Nova Lima. A fumaça pôde ser vista de longe, de vários pontos da capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, a área queimada foi de 7 hectares. Nessa época do ano, a umidade mais baixa e a falta de chuva favorece os incêndios florestais e a propagação mais rápida do fogo. E pelo próprio relevo também do nosso estado, que forma corredores de ventos devido às serras, às montanhas, às vezes um pequeno foco de incêndio ele acaba se alastrando muito rápido. E a prova disso é que esse final de semana a gente teve um incêndio considerável na Serra do Rola Moça, o que ressalta mais uma vez a importância de todo mundo colaborar nesse sentido. Só no fim de semana, o Corpo de Bombeiros recebeu 440 chamados de incêndio em vegetação em todo o estado. Algumas ocorrências foram registradas em BH e na região metropolitana. Ontem, em Contagem, o incêndio destruiu a vegetação no bairro Europa. Os militares usaram abafadores para controlar o fogo, que começou numa área de 1.000 metros quadrados. No bairro Cabana Pai Tomás, região oeste da capital, as chamas colocaram várias casas em risco. O cômodo de um barracão foi totalmente consumido pelo fogo. Foram gastos cerca de 8.000 litros de água para apagar o incêndio. A suspeita é que o fogo começou durante uma brincadeira, já que pouco antes havia crianças perto da mata se divertindo com bombinhas caseiras. 1 hectare de vegetação foi queimado. Também no sábado, em Sabará, na região metropolitana, pessoas colocaram fogo na mata e as chamas atingiram o telhado de 2 casas, além da fiação da CEMIG. Pelo menos 5.000 metros quadrados foram queimados. Segundo os bombeiros, o período mais crítico de queimadas costumava ser de julho a setembro. Só que esse ano o tempo seco começou mais cedo e também as queimadas. De janeiro a maio deste ano, os bombeiros registraram cerca de 6.000 focos de incêndio.
Muitos foram em lotes desocupados, em áreas urbanas não protegidas e também na área rural. No mesmo período do ano passado, foram pouco mais de 3 mil. E a ação humana continua sendo uma das principais causas das queimadas. A Amazônia perdeu uma área de floresta 3 vezes maior do que a cidade de Fortaleza, isso só no primeiro semestre deste ano. É o pior resultado registrado pelo Instituto Amazon em uma década. O desmatamento na Amazônia consumiu uma área de 926 quilômetros quadrados de floresta só no mês de junho deste ano. Os dados são do Amazon, um instituto que usa imagens de satélite para monitorar a região. O Amazon mede o desmatamento da Amazônia de agosto de um ano até julho do ano seguinte. Esse calendário se encerra agora neste mês. E a prévia dos últimos 11 meses já mostra que a devastação cresceu 51% na floresta com relação ao período anterior. E segundo o Amazon, o acumulado do semestre já é considerado o pior resultado em 10 anos. O Pará e Amazonas foram os estados responsáveis por mais da metade de toda a área destruída no mês passado. O Pará aparece na lista dos maiores desmatadores desde o ano de 2006. Tila Lima para o Brasil TV. A semana começou com temperaturas abaixo de zero no sul do país. Em General Carneiro, no interior do Paraná, os termômetros registraram menos 5,4 graus. Foi a menor temperatura registrada esse ano no estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Várias cidades do Paraná amanheceram branquinhas por causa da geada. Em Cascavel, na região oeste, até o banco da bicicleta ficou congelado. General Carneiro, no sul do estado, registrou a temperatura mais baixa do Paraná, menos 5,4 graus, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Também é a menor temperatura registrada no Brasil hoje, de acordo com o Instituto. Em Ponta Grossa, o cenário de filme e a temperatura de menos 3,5 graus vão ficar na lembrança. Aproveitar essa circunstância, do nosso clima aqui, do nosso local, dessa paisagem bonita, para tentar pegar umas fotos bonitas, para guardar de recordação. Aqui em Guarapuava, o frio foi tão intenso que parte desse lago, em um parque aqui da cidade, congelou. A água se formou em gelo, nessa espessura. É sempre muito frio, mas hoje estava bem mais que o normal. Londrina, na região norte do Paraná, também não escapou do frio. E o jeito para quem precisou acordar cedinho para ir para o trabalho foi se encher de roupa e encarar o frio. Nossa, tá frio demais. Na capital Curitiba também fez muito frio. Durante a madrugada, a sensação térmica chegou a menos 3 graus. Perto das 6 da manhã, os termômetros do Parque Barigui, um dos maiores da cidade, marcavam 1 grau. Nada que tirasse a disposição do Maurício. Levantei, coloquei a roupa e já vim pro parque. A cama estava muito quente, falei, não vou pensar não, já vou levantar, já vou pro parque, senão eu me arrependo. O sol apareceu forte e deu uma aliviada no frio. O sol tá esquentando, logo tá quente. No sol tudo bem, mas correr durante a noite, o Maurício é guerreiro, hein? Santa Catarina, hein? Também teve frio por lá e aconteceu o que a gente chama de cincelo. E aí, rendeu muitas fotos para os turistas, especialmente em Urupema, que fica na Serra. Nas primeiras horas da manhã, já era possível ver que o ponto mais alto de Urupema estava diferente. O branco tomou conta da paisagem e impressionou quem passou pelo local. Esse é o cincelo. Em temperaturas muito baixas, o nevoeiro, ao tocar a superfície, congela. E o resultado é esse aí. Para registrar essa beleza toda, é preciso coragem e muita disposição para encarar o vento forte e gelado. Estou com uma camisa, 2 casacos, um suéter e isso aqui. Só embaixo que está um pouquinho frio. O vento deixa a sensação térmica ainda mais baixa. Em Urupema, a mínima foi de 1,5 grau negativo. Com certeza a sensação térmica está muito mais baixa, por isso a gente tem um termômetro industrial para medir aqui a temperatura, olha só. Menos 20 graus. Tem quem venha de longe para viver essa experiência congelante. Afinal, nós estamos falando de um dos poucos locais do país em que é possível ver fenômenos como o cincelo. Aproximadamente 1.600 quilômetros em busca de poder ver, uma geada ou uma neve. O dedo quase congelou agora. Meu pé tá quase duro. São sacrifícios que para muitos valem a pena.
Além do cincelo, também foi possível ver as chamadas estalactites. A água que caiu do barranco congelou. É quase uma escultura natural. Onde também teve registro de cincelo foi em São Joaquim, no ponto mais alto da localidade de Cruzeiro. Ele apareceu mudando a cor dos pinheiros. Na região, pequenos flocos de neve também foram registrados nesta madrugada. É o tipo de paisagem que a gente só vê na Serra Catarinense e nessa época do ano. Quer saber se vai fazer frio onde você mora? Então assista o Jornal Nacional, que começa daqui a pouco, às 8h30 da noite, pelo horário de Brasília. A gente fica por aqui. Boa noite e até amanhã.